Obrigada, boa tarde, gente. Que bom que vocês estão aí. É um prazer muito grande e eu estou muito feliz de estar aqui para a gente poder falar sobre a GAN. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tive acesso a essa estratégia maravilhosa de uma forma totalmente diferente. Quando eu trabalhava na estratégia de saúde da família, aqui em Florianópolis, eu procurava algum instrumento que pudesse nos ajudar a trabalhar um pouquinho com as pessoas na atenção básica que usam medicação controlada. Porque o que a gente percebia é que na nossa comunidade muitas pessoas usavam medicação controlada e as pessoas tinham pouco acesso à informação sobre a medicação. Daí um dia eu procurando lá no Google, encontrei essa tal da GAN e comecei a pesquisar e vi né, que era uma proposta que já estava validada para o Brasil e eu resolvi então, sem capacitação, em acordo com as pessoas que eram nossos pacientes, nossos usuários na unidade de saúde, a gente resolveu então utilizar essa proposta com os usuários do serviço de saúde da nossa comunidade. Participaram na época, eu como enfermeira, uma psicóloga, um médico, uma outra enfermeira, e assim foi esse meu contato com a GAN. Desde aquele momento, né, eu já pensava que essa era uma estratégia que poderia ser muito utilizada tanto na atenção básica quanto nos serviços de média complexidade, como os CAPs, para empoderar, para fazer com que as pessoas refletissem sobre outras abordagens importantes no seu tratamento que não fosse só a medicação. Então, eu também quero lembrar, porque eu sei que de repente eu posso esquecer no final, que esses cadernos da GAN, eles estão na página da SES, né? Atenção Básica, Saúde Mental, estão vários textos de saúde mental lá na nossa página da saúde mental, e o GAN também está lá, assim como tem lá uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado sobre essa proposta. Então vamos falar um pouquinho sobre a GAN. E também, se vocês precisarem, é só ligar pra gente, enviar e-mail que a gente envia o material para vocês. Então, aqui eu trouxe, né, a capinha da estratégia, que é um modelo brasileiro, que eu vou falar depois de onde veio, né, porque existem dois cadernos, o caderno do guia, né, do orientador, o que vai coordenar o grupo, e o caderno do participante. Que é esse verdinho aqui. Esse verdinho é o caderno do moderador e o outro é do usuário. Então, para a gente falar um pouquinho da GAN, eu acho que é bem interessante a gente resgatar um pouquinho do modelo da política de saúde mental que a gente tanto deseja, né? No Brasil, ela já está aí posta há 20 anos atrás, a Lei 10.216 é desde 2001, e no entanto, né, muita coisa ainda precisa ser feita para que a gente realmente assuma essa nova postura enquanto trabalhadores de saúde para oferecer o cuidado em saúde mental de qualidade singular que a gente tanto deseja, né? A gente sabe que a sociedade está muito medicalizada, né? Então eu trouxe esse slide aqui para falar, né, de como há um entendimento ainda muito forte de que os medicamentos são o recurso mais importante para o tratamento das pessoas com transtornos mentais, sofrimento mentais, álcool e outras drogas, né? A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais. Até pouco tempo atrás, né, tivemos uma história que se assemelha ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial, né? A partir da história do Hitler e de toda essa loucura que foi o Holocausto brasileiro, né? Que aconteceu dentro dos hospícios e dentro dos manicômios brasileiros. E a partir dessa reforma a gente precisa e deve resgatar, né, e propor um novo modelo de atenção. E nesse modelo de atenção nós temos então intensamente trabalhando nessa nova proposta os profissionais da atenção básica junto com o NASF
e o pessoal que trabalha nos CAPs. Então, a questão da internação, né? A questão do tratamento do transtorno ainda está muito prevalente e ainda é muito solicitada a internação, né? A internação e a medicação por parte da psiquiatria. Hospital de Barbacena, que é bom a gente sempre lembrar, de vez em quando colocar no Google, para nunca se esquecer do sofrimento imposto às pessoas de uma forma totalmente arbitrária, sem interlocução, sem diálogo, né? Marginalizando essas pessoas do convívio com a sociedade. O louco era realmente internado, né? E muitos tratamentos duvidosos e maus tratos eram rotineiramente realizados. A gente ainda tem também, aqui em Santa Catarina, instituições que não favorecem o cuidado integral, humanizado e respeitoso às pessoas. Até 2014, o Hospital de Bocaina do Sul, lá perto de Lages, estava aberto e as pessoas eram encaminhadas até pelos próprios trabalhadores dos serviços de saúde. A partir então de algumas intervenções da Secretaria Estadual da Saúde, e avaliações junto com a vigilância sanitária, esse hospital foi interditado. Mas as práticas que aconteciam lá até o ano passado eram inadmissíveis, né? Talvez quem encaminhasse para internação nesse hospital não imaginava o tipo de tratamento que era oferecido às pessoas. Então a gente não está falando de uma coisa de 20, 30 anos atrás, a gente está falando de uma situação de 1 ano atrás. E somente após o fechamento do hospital, os serviços então puderam impedir que as pessoas tivessem o tratamento nesse hospital. A gente ainda tem, né, o hospital do Rio Maine, em Criciúma, que recentemente foi avaliado, foi auditado pela Vigilância Sanitária do Estado e muitas irregularidades lá foram encontradas, né? Inclusive de maus tratos e segregação. E após então uma solicitação de melhorias, após um prazo que a Vigilância Sanitária deu para esse hospital, várias modificações foram feitas, implementações foram realizadas, melhorias foram feitas e o hospital de novo está aberto, só com redução do número de leitos. Eram 160 leitos e a Vigilância Sanitária, através da avaliação da estrutura física, da estrutura de recursos humanos, reduziu então de 160 para 80 leitos, 40 femininos e 40 masculinos. Então isso é um avanço, né? Mas ainda há o que se avançar em Santa Catarina em relação a hospitais de cunho totalmente de saúde mental, né? Pela portaria 148, os leitos de saúde mental devem estar em hospitais gerais. E temos trabalhado intensamente para que um dia a gente possa, então, somente ter leitos qualificados de saúde mental em hospitais gerais. Daí a pergunta que eu deixo aqui para vocês é, né, se ainda temos o entendimento de encaminhar muitas pessoas sem uma avaliação qualificada para internação hospitalar, a gente tem que fazer a reflexão. Cadê a clínica não manicomial a que se propõe a Política Nacional de Saúde Mental e da desinstitucionalização? Assim como no resto do Ocidente, o Brasil não é um país privilegiado nesse aspecto, muitos países, né, do mundo ocidental principalmente, participam do acesso descontrolado a remédios psicotrópicos. Parece que os problemas da vida cotidiana estão sendo medicalizados. E a pergunta que a gente faz existe essa tendência contemporânea de procurarmos respostas rápidas demais para o sofrimento humano? Com certeza temos um excesso de diagnósticos que patologizam a vida cotidiana. Basta nós observarmos
né, os CIDs, né, para ver o número de diagnóstico que nós temos em relação a sofrimento mental. Não queremos, em hipótese alguma, dizer que transtornos mentais existem e que muitas vezes as pessoas precisam de medicamentos. O que se fala aqui é do exagero de entendimento de que o transtorno, de que todo sofrimento psíquico deva ser medicalizado, né? E é preciso que a gente esteja muito atenta para esses números de diagnósticos e transtornos mentais. Por quê? Porque muitas pesquisas, elas são feitas financiadas pela indústria farmacêutica, né? Que precisa produzir e vender medicamentos. Se a gente procurar nos sites especializados, a gente vai ver, né, uma série de críticas a pesquisas não fundamentadas, séries históricas muito curtas e que não demonstram realmente a efetividade e as contraindicações desses medicamentos, além dos prejuízos que eles causam pela dependência, né, que causa nas pessoas. E a pergunta que a gente faz é: o Brasil trocou os manicômios pelos remédios psiquiátricos? Quem fala isso é uma jornalista do The Huffington Post, associado a Abril, né? Quando ela diz que, mesmo com um dos sistemas públicos mais progressistas em saúde mental no mundo, os brasileiros dependem cada vez mais de medicamentos psicotrópicos. Um exemplo disso é o grande consumo de Ritalina pelas crianças receitados por profissionais médicos. Nós gastamos no Brasil 1,8 bilhões com antidepressivos e estabilidades de humor. O que a gente vê, o que se percebe, né, na mídia e nas conversas entre os profissionais de saúde, principalmente da atenção primária, que atendem todas as pessoas do território em busca de alívio dos sintomas do seu sofrimento, né? A indústria farmacêutica, né, percebe essa glamorização das doenças psiquiátricas e investe muito em pesquisa para produzir mais medicamentos cada vez mais eficientes para inibir os sintomas da tristeza, da mágoa, do desânimo, do estresse. E com isso, né, as pesquisas também apontam cada vez mais que cada vez mais pessoas sofrem de transtornos mentais. Então, é preciso a gente fazer reflexões muito sérias e muito profundas para que nós, profissionais da saúde, tenhamos realmente uma avaliação mais objetiva do que está acontecendo no mundo em relação a esse tão proclamado aumento de transtornos mentais na população brasileira. Hoje não existe mais uma criança arteira, existe uma criança com TDAH, com disfunção, né? Existe uma criança com déficit, existe uma criança com diagnóstico de hiperatividade e falta de atenção. E também não existem mais pessoas tristes, mas sim pessoas depressivas. Não se fala mais em tristeza e sim em depressão. Todo mundo é deprimido. Não se aceita mais a tristeza como um fenômeno normal da vida cotidiana. Parece que temos que estar felizes o tempo inteiro, né? Quando muitas vezes a gente sabe, para quem vivencia os seus estados de humor, que os momentos de tristeza, de desânimo, são propulsores, né, de novas formas de ver a vida e de nos e momentos onde a gente busca outras estratégias para poder viver de uma forma mais legal. E a pergunta que a gente faz então: resta saber se é pior ficar preso no hospício ou ficar preso dentro de nós por causa do excesso de medicamentos.
ainda há lugares no Brasil em que se amarram as pessoas ao pé da cama, né? Em que a pessoa é mandada para um hospital psiquiátrico porque o CAPS não dá conta. Eu sei que alguns trabalhadores do CAPS podem até ficar indignados, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? É que a nossa formação nos leva realmente a achar que o nosso limite de atuação é um pouquinho menor do que a gente realmente tem potencial para fazer. Porque a gente acaba acreditando, né, e isso é muito imperioso, de que a gente não consegue mais dar conta do sofrimento psíquico porque a humanidade está doente. Recentemente, isso acho que veio em boa hora, né? O Ministério da Saúde escreveu recomendações para adoção de práticas não medicalizantes e para motivar os municípios a realizarem protocolos para a dispensação do metilfenidato, a Ritalina, né? Para prevenir a excessiva medicalização de crianças e adolescentes com TDAH. Né? Nesse documento, que é muito apropriado, ele vem em muito boa hora, né? Ele diz o seguinte, que a sociedade brasileira vive um processo crescente de medicalização, entendido como um processo que transforma artificialmente questões não médicas em problemas médicos. Problemas de diferentes ordens são apresentados como doenças, como transtornos, como distúrbios que escamoteiam as grandes questões políticas, sociais, culturais, relacionais, afetivas que afligem a vida das pessoas. As questões coletivas são tomadas como individuais. Problemas sociais e políticos são tornados biológicos. Nesse processo que gera sofrimento psíquico, a pessoa e a família são responsabilizadas pelos problemas, enquanto governos, autoridades e profissionais são eximidos da sua responsabilidade. Então, nós como indivíduos pertencentes a uma sociedade, nós temos que refletir no cotidiano dos nossos serviços sobre o verdadeiro motivo do suposto adoecimento das pessoas. Porque também não basta simplesmente entender que as pessoas adoecem por conta do modelo de vida, mas também temos que ir um pouquinho mais além para entender que a propaganda em relação ao aumento de transtornos mentais pode não ser um fato tão inócuo, né? Tem algo a ver de subliminar nisso, para que a gente pode se apropriar de novas fontes de informação para problematizar essa questão, né? Uma coisa muito importante para os... E daí agora aqui eu vou falar um pouquinho mais da GAN, da questão dos saberes dos profissionais da saúde, né? A gente sabe que a questão de procurar muito o médico para fazer diagnósticos ainda é muito comum nos serviços de saúde. Não negamos de maneira nenhuma a fundamental atribuição dos médicos nos serviços de saúde. Só que nós temos que discutir muito no cotidiano dos nossos serviços as questões de núcleo e as questões de campo, referentes aos saberes dos diferentes profissionais da área da saúde. Por quê? Porque esses diferentes saberes, que é o núcleo do saber de cada profissional da saúde, deve subsidiar as discussões clínicas para a elaboração do projeto terapêutico singular, que é o tratamento oferecido às pessoas com sofrimento psíquicos decorrentes de transtornos ou de álcool e outras drogas. O que se espera, né? Que
enfermeiros, todos os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, entre outros, assumam o seu saber, assegurando assim a clínica ampliada, para que a gente possa então oferecer o tratamento singular e integral às pessoas que procuram os serviços de saúde, né? Em especial, eu poderia dizer, aos trabalhadores CAPS, quando atendem pessoas com transtornos mentais graves, né? É preciso que os profissionais da saúde assumam a sua responsabilidade na clínica do usuário que procura o serviço de saúde e que é tratado, né? A clínica é de responsabilidade da equipe e não somente do diagnóstico médico. Lembrando aqui da criança com suposto diagnóstico de TDAH, né? A avaliação clínica do psicólogo, do enfermeiro, do assistente social, do educador físico, do nutricionista. A clínica desses profissionais com seu saber específico é tão importante quanto o diagnóstico médico. Depois acho que a gente pode discutir um pouquinho mais. Então, assim, a gente sabe, né, que a mudança do modelo brasileiro em saúde mental, ela começou lá na Itália, com discussões anteriores até a Foucault e Basaglia, mas que esses médicos trouxeram motivaram, né, no Brasil a mudança do modelo brasileiro em saúde mental. A primeira unidade CAPS no Brasil foi estabelecida em São Paulo, na cidade de Santos, em 1987. Desde lá, muitos avanços aconteceram no Brasil, né? A saúde mental já vem sendo atendida na atenção básica, principalmente com a implantação dos núcleos de apoio à saúde da família, né? Para justamente apoiar as equipes de saúde da família. Agora, né? Agora não, há 20 anos, com o início da implantação dos CAPS, avançamos devagarinho na implantação das unidades de acolhimento, dos serviços residenciais terapêuticos para pessoas internadas a longo tempo em hospitais psiquiátricos, né, que é o processo de desinstitucionalização que aqui em Santa Catarina estamos avançando, né? A implantação dos leitos em saúde mental nos hospitais gerais. Espera-se que o Ministério da Saúde nos auxilie, né, liberando os recursos para que em curto espaço de tempo a gente tenha os leitos qualificados em saúde mental no nosso estado. Qual é a função do CAPS, né? O CAPS, desse novo modelo, ele foi uma solução muito viável para se implantar, né? Mas ele também ainda não atende a todas as necessidades das pessoas em sofrimento mental. Segundo estudiosos, né, muitos trabalhadores CAPS em alguns serviços dessa natureza ainda carregam uma mentalidade muito manicomial, né, por causa da própria formação acadêmica que ainda é focada numa corrente muito tradicional. Por isso que a gente tem que estar sempre propondo discussões ampliadas sobre o tema, porque nós entendemos que a educação permanente é que pode facilitar esse processo e é por isso que estamos aqui, né? Então vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o GAM, né? Eu tive que fazer essa introdução toda para que a gente pudesse compreender esta importante ferramenta como uma ferramenta de oferecer para os nossos usuários uma possibilidade de refletirem sobre si mesmos, sobre sua própria vida, sobre as questões cotidianas que levam as pessoas ao sofrimento. Então, esse modelo
Ele foi implantado no Canadá. O Canadá tem um sistema de saúde um pouco diferente, né? Ele também é utilizado muito nos serviços públicos, mas através de prestadores. Ele é um modelo um pouquinho diferente, né? E lá ele foi pensado para realmente diminuir o uso de medicação controlada pela população, porque as pesquisas apontavam para um número crescente e exagerado de medicação sem resultados, sem qualificação dos resultados, né? As pessoas somente com o uso da medicação não estavam melhorando. E ele é um espaço, né, para fala das pessoas a respeito da medicação nos serviços, né? E eles construíram então o Guia da Gestão Autônoma da Medicação. No Brasil, pesquisadores da Unicamp, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFF e da UFSC do Rio Grande do Sul, junto com usuários, trabalhadores e os pesquisadores dessas universidades, com financiamento do CNPq, eles desenvolveram e adequaram esse instrumento a partir da proposta de Quebec, né? Alguns pesquisadores brasileiros foram até o Canadá, tiveram a oportunidade de vivenciar esses grupos GAN no Canadá, a partir do financiamento do CNPq, voltaram para o Brasil, organizaram grupos operativos constituídos por trabalhadores, pesquisadores e usuários, utilizaram essa ferramenta e a partir desse estudo, esse guia então foi adequado para a realidade brasileira. No Brasil, né, esse guia ele vem com uma proposta mais no sentido de informar as pessoas sobre o tratamento medicamentoso e para que as pessoas ampliassem o seu conhecimento acerca disso, né? E buscando qualificar esse tratamento com outras estratégias. Então, no Canadá era realmente o objetivo central de diminuir o uso. No Brasil era o de qualificar o conhecimento das pessoas sobre essas medicações, sobre suas contraindicações e ampliar o escopo da possibilidade de tratamento. O que é então essa proposta do GAN? O GAN, na verdade, nada mais é do que um processo de aprendizagem, né? Se a gente lembrar, nós temos no Brasil a proposta problematizadora do Paulo Freire, né? O GAN vem muito ao encontro dessa proposta de problematização do próprio Freire, que é um pesquisador brasileiro, pedagogo e pesquisador brasileiro. Por quê? Porque a proposta do GAN, ela vem para questionar de forma respeitosa as necessidades e as vontades das pessoas em relação aos medicamentos, né? E o Guia GAN, ele é constituído, ele já vem totalmente organizado em passos, né? Se vocês tiverem acesso, lá na página da SES a gente tem o guia, né? E ele é muito fácil de ser seguido, porque ele parece que foi feito por pedagogos, né? Porque ele é feito em fases, né? Essa proposta é feita para os usuários que vão seguindo os passos, né? Não necessariamente os passos têm que terminar em X encontros. Vocês vão ver que isso depende muito da dinâmica dos moderadores e dos participantes, porque cada grupo GAN é único, né? E ele vai depender do jeito das pessoas, do jeito que as pessoas conseguem conduzir o grupo e ser conduzidas pelo próprio grupo, né? Então, na parte 1 do GAN, né? Ela fala sobre, ela faz questionamentos sobre a qualidade de vida. No segundo passo, ela aprofunda
e permite e solicita que as pessoas se observem. O terceiro passo estimula as pessoas a ampliar a sua autonomia. No quarto passo, se fala especificamente sobre os medicamentos, os efeitos colaterais, os efeitos indesejados, tudo sobre a medicação, né? Na segunda parte do guia, que daí já começa com o quinto passo, a gente vai continuar fazendo reflexões de como isso tudo tem, de como as coisas estão andando na nossa vida e de como cada pessoa está, em que processo a pessoa está no próprio grupo GAN. No sexto passo, então, né, já avança um pouquinho para que as pessoas tenham a possibilidade de planejar a sua vida, planejar o seu tratamento a partir do que é oferecido pelas equipes de saúde. Como é que a gente organiza um grupo GAN, né? Muitas vezes os profissionais perguntam, mas é difícil, eu não tenho experiências com grupo, ou então precisa ser médico porque precisa conhecer os medicamentos. Não, não é isso. Quem for ler a proposta GAN, eu sugiro que leia, e é muito gostoso de ler, porque é rápido de ler, a gente tem que pensar em como a gente vai organizar um grupo GAN, que pode ser realizado tanto na atenção básica, quanto nos CAPs, quanto nos hospitais, né? Porque os hospitais com leitos qualificados em saúde mental devem também contar com uma equipe multiprofissional para que possa se oferecer o tratamento baseado na proposta do projeto terapêutico singular, né? Então, assim, no começo vamos imaginar que o psicólogo do NASF, junto com o técnico de enfermagem, ou junto com o enfermeiro, enfim, resolveram organizar um grupo GAN. A gente tem que pensar, né, em formas de convidar as pessoas, tem que informar as pessoas sobre do que se trata realmente essa proposta, apresenta essa proposta numa reunião geral da unidade, numa reunião de equipe, apresenta no Conselho Local de Saúde, nas associações, conversa com os agentes comunitários sobre essa proposta para que eles possam informar as pessoas na comunidade sobre essa nova ferramenta, né? Para que quando você for pensar em organizar um grupo GAN na sua unidade de saúde, você já tenha as pessoas motivadas, né? Convidar as pessoas de forma que a gente motive as pessoas para querer conhecer o novo faz uma grande diferença, né? Então é preciso estar sempre pensando em estratégias para que a gente consiga levar, então a gente consiga iniciar um grupo GAN. O GAN, né, o grupo GAN, ou então a gestão autônoma da medicação, ele permite a participação de todos, de pessoas com muita escolaridade, pouca escolaridade, os que sabem ler, os que não sabem ler, analfabetos, todas as pessoas podem participar. Por quê? Porque as estratégias a ser utilizadas durante o grupo vão depender muito da criatividade e da proposta de vida enquanto trabalhadores de saúde, né? E enquanto usuários. Então, vamos começar. No primeiro encontro, é muito importante apresentar a proposta, falar de onde veio, quais são os objetivos da GAN, escutar os anseios e os interesses dos participantes, né? É preciso a gente ter clareza de que quando a gente faz um primeiro grupo GAN, a gente fica um pouco ansioso, porque a gente pensa que tem que seguir os passos e que tem que terminar, nenhum usuário pode desistir, nenhum usuário novo pode entrar. E à medida que a gente vai fazendo o grupo, a gente vai aprendendo também, né? Porque o objetivo da GAN é empoderamento pessoal, né? A gente não empodera o outro, a gente se empodera. E se a gente ousar, a gente consegue ir aprendendo através da prática, que é possível sim a gente aprender a cada encontro, né? Então a gente tem que fazer uma roda, aliás, sempre os grupos devem ser feitos em roda,
né? A apresentação das pessoas deve ser de forma agradável, lúdica, não utilizar muitos termos técnicos, tudo deve ser simples, né? É preciso, no primeiro encontro, já falar sobre as regras, se é que elas devem existir, como, por exemplo, o tempo de duração do grupo, se pessoas novas podem entrar a qualquer momento, se as pessoas podem sair para tomar uma água, respirar e retornar, para que isso não fira as suscetibilidades, né? Porque assim, às vezes a nossa rigidez pessoal em querer que o grupo tenha um modelo, muitas vezes pode assustar os trabalhadores, né? E impedir reflexões que nos possibilitem avançar de formas diferentes, né? Porque a vida é diferente a cada momento. Então, a necessidade de a gente sempre rever o modelo de gestão, sair daquele modelo. Eu faço um grupo GAN. Não. É necessário partir do pressuposto que o grupo GAN exige um modelo de gestão compartilhada, de gestão participativa. Segundo a Marília, que veio nos dar a capacitação aqui em Florianópolis pelo QualiSUS, ela disse que vários grupos no Rio Grande do Sul são orientados por próprios trabalhadores, né? Por próprios usuários que já frequentaram o grupo GAN. Então, usuários também podem ser os moderadores. E todos os momentos devem ser utilizados para proporcionar possibilidades de novas experiências. Então, é preciso se estar realmente aberta ao outro. O primeiro passo, né, é conhecer um pouquinho sobre você. Então, nesse primeiro momento, é preciso garantir fala para todos, mas também garantir a equidade, né? Então, a habilidade do moderador, ela também é importante, porque algumas vezes, algumas pessoas monopolizam as falas pela sua própria natureza, pelo seu jeito de ser, e é possível, então, através de uma postura, né, que ofereça a possibilidade da pessoa refletir sobre o que está acontecendo naquele momento, de ela então encurtar a sua fala e oferecer a vez para o outro, né? Então é preciso que a gente compartilhe com todos as necessidades que o grupo está colocando. Quem tem experiência com o grupo sabe, né? Tem pessoas que monopolizam e as pessoas mais caladas. É preciso motivar os calados e sensibilizar aqueles que falam muito para que ofereça esse espaço de fala ao outro também, né? Então, assim, tudo está escrito no guia, eu só falo de uma forma bem rapidinha, né? Lembrando sempre que nós somos pessoas e não somos doenças, né? Essa pergunta que a gente faz no grupo, ela mobiliza muitas reflexões. Eu não sou um psicótico, eu não sou um esquizofrênico, né? Eu sou uma pessoa que tem sintomas e sinais de esquizofrenia. Observando a si mesmo é o segundo passo, né? Ele estimula as pessoas a pensarem sobre as suas atividades diárias, sobre suas rotinas, sobre a sua rede social, sobre o seu mapa da rede social, onde está inserido, situações de saúde, sobre os efeitos das medicações, enfim. As pessoas vão tendo a oportunidade de responder as perguntas. Quem não sabe ler, tem a ajuda dos seus companheiros, e a pessoa em casa vai também continuando a ler o guia e vai tendo a oportunidade de refletir de uma forma mais aprofundada. No terceiro passo, né, como eu já falei, todo o guia vai levando a uma possibilidade de ampliação da autonomia, né? Ela vai colocando a pessoa em contato consigo e em contato com os outros, com a sua família, com a sua comunidade, né? Traz também a questão dos direitos e deveres dos usuários, das pessoas em uso de medicação controlada, que é a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.
O quarto passo é um momento de conversar sobre os medicamentos controlados. Algumas pessoas que fazem esse grupo, né, nesse momento, gostam de trazer, por exemplo, um médico da equipe de saúde da família para discutir a questão dos medicamentos propriamente ditos. Isto não é imprescindível, porque os conhecimentos vão sendo construídos ao longo do grupo, né? As respostas não estão prontas o tempo inteiro. O próprio guia traz no final uma discussão sobre os efeitos das medicações, contraindicações, os efeitos indesejados, interações medicamentosas. Não é preciso que o profissional tenha respostas para todas as perguntas. Isso é muito legal no Grupo GAN, né? Porque todos podem e devem admitir que existem limites de conhecimento acerca de determinados assuntos e que é compromisso, sim, né, tanto do trabalhador quanto dos usuários, buscar as informações para um próximo momento. É realmente uma proposta de emancipação e de cidadania, de reconhecimento das suas próprias fragilidades, né, e fortalecimento das suas próprias fortalezas. Na parte 2 do guia, né, no quinto passo, é novamente trazida a questão do cotidiano das pessoas, né? E as pessoas então vão se perguntando, né, o que realmente está levando àquele jeito de funcionar na vida, né? A gestão autônoma da medicação não visa agradar aos outros, né? E coloca muito central a questão de que o tratamento é responsabilidade do indivíduo. E que o indivíduo em tratamento deve se colocar numa situação de protagonismo. Isso não significa que a pessoa em tratamento esteja querendo saber mais que o profissional, né? Mas sim, o usuário demonstra que quer caminhar junto com o profissional e o profissional junto com a pessoa na implementação do seu cuidado. E no sexto passo, o sexto passo aprofunda um pouco mais agora as questões do que mais é possível fazer em relação ao seu próprio tratamento. O interessante é que o compartilhamento das pessoas nesse processo de colaboração uns com os outros vão alimentando uma cadeia de protagonismo que leva a um protagonismo grupal, né? O próprio grupo vai criando uma identidade e vai se transformando à medida que as sessões vão acontecendo. O guia, ele propicia o tempo todo reflexões, né? E as pessoas e os usuários, eles têm condições de, quando levam o seu guia para casa, acessar em casa, à noite, e entrando em contato de novo com coisas que muitas vezes, por conta da falta de tempo, passam desapercebidas para a própria pessoa, né? Aqui eu trouxe esse slide para fazer uma analogia com a dança, né? Porque o grupo GAN, ele pode ser comparado a uma dança, né? Uma dança onde as pessoas estão no salão, muitas vezes elas estão dançando juntas, outras vezes preparadas, outras vezes elas estão olhando o outro, outras vezes elas estão sendo olhadas. É uma festa, né, onde as pessoas ocupam em determinados momentos da vida e em determinados momentos do próprio GAN, jeitos diferentes de ser, né? O protagonismo não é só o protagonismo da fala, é o protagonismo da escuta, o protagonismo de querer compreender aquilo que ainda não foi desvelado, como o próprio Paulo Freire nos diz, né? E, resumindo assim, parte do manejo dos grupos GAN é, então, oferecer um ambiente acolhedor para as pessoas, né? O manejo deve ser de natureza cogestiva e a clínica, né, ela está sempre presente nos grupos GAN, porque a clínica
Também a clínica, ela parte do pressuposto de que todos nós, enquanto trabalhadores e usuários, somos protagonistas em fazer observações de si e do outro, né? E isso vai então alimentar o processo da clínica, que vai resultar no projeto terapêutico singular. Sempre levando em conta a singularidade, né? Cada pessoa no grupo é um. E daqui eu trago uma frase da Marília Silveira, que veio gentilmente, né, fazer essa qualificação, essa educação permanente com a gente lá nos eventos do QualiSUS, quando ela fala, né, na dissertação de mestrado dela, no finalzinho ela diz que a pesquisadora se despede do seu campo sabendo que não é mais a mesma e esperando que esta experiência inspire outros pesquisadores a fazer mais pesquisas com os outros e não mais sobre os outros. O GAN também é isso, é fazer com as pessoas e não para as pessoas, né? Eu não sei se vocês compreendem, mas existe uma diferença gritante entre essas duas propostas, né? O com é construir junto, né? E o para é oferecer para o outro, né? No com, o moderador, ele é também protagonista e é também usuário da saúde, ou paciente, ou cliente, como queiram chamar. E daí, no finalzinho, ela também traz aqui esse quadrinho do cartunista argentino, né, que diz que o lugar mais misterioso de todos a gente ainda não conhece, né, e que a gente conhece a cada caminhada, a cada dia. E as descobertas no GAN realmente são assim. As pessoas vão se descobrindo de uma forma inimaginável, né? Totalmente diferente daquele modelo proposto no medicamento e em outras estratégias, quer sejam de oficinas, etc., que são totalmente bem-vindas e que vão fazer parte do projeto terapêutico singular. Mas o GAN propicia essa nova experiência, né, de construir uma caminhada de tratamento que leve muito em consideração os sentimentos das pessoas, as suas expectativas, o seu jeito de ser, né? E é preciso que essa caminhada seja construída a cada momento, né? Tem aqui, eu trago rapidinho o depoimento de uma usuária de um grupo GAN lá de Porto Alegre, que ela diz o seguinte: é necessário a gente olhar com reserva a uma expectativa dos trabalhadores diante da ferramenta GAN, de que ela vai resolver todos os problemas da equipe, quanto aos usuários que não aderem ao tratamento medicamentoso. A GAN não é de modo algum, e de modo algum quer ser, uma ferramenta de docilização de corpos. Há uma expectativa de que, ao ler o material e participar do grupo, os usuários irão se submeter às prescrições como deveriam. Essa expectativa apareceu na voz de uma trabalhadora que disse, então agora, com o GAN, usuários vão passar a tomar os remédios direitinho. Pelo contrário, a GAN é uma ferramenta de problematização e de aproximação entre usuários, familiares e trabalhadores, com uma proposta de que se possa encontrar juntos um caminho para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Lá em Porto Alegre, né, eles têm como eles já avançaram muito, né, na proposta, na expansão da proposta, eles têm até um boletim informativo para toda a rede psicossocial do Estado sobre o que acontece, né, nos municípios, enfim, nos serviços onde acontecem os grupos GAN. Espero que um dia aqui em Santa Catarina a gente chegue lá para poder promover encontros, né, de trabalhadores que façam grupos GAN. E uma reflexão para finalizar, né, que assim como o Guia GAN foi construído por usuários, trabalhadores, pesquisadores e colaboradores implicados com o desenvolvimento da política de saúde mental, álcool e outras drogas, assim também nós, profissionais da saúde, pacientes, usuários ou clientes,
construímos e construímos os nossos saberes a partir da transformação dos saberes construídos coletivamente, fundamentados no pressuposto de que a pessoa está sempre no centro da sua vida e do seu tratamento. O centro da sua vida não é a doença ou o diagnóstico. Boas reflexões a todos e mãos. A bibliografia que eu trouxe, né, é basicamente do guia mesmo, né? Da dissertação de mestrado da Marília, que também está na nossa página da SES, e da tese de doutorado do Davidson, que também está na página da SES. Então, agora, eu acho que se vocês estiverem afim, a gente pode conversar um pouquinho mais, e estou realmente disponível para qualquer questão que possa aparecer, por mais crítica e absurda, ou encorajadora ou desencorajadora que possa ser. Muito obrigada. O pessoal de Tubarão tinha deixado uma pergunta. O clínico da ESF pode rever a prescrição da Ritalina de um paciente que é de sua área de abrangência, discordando do modelo da medicalização imediata ao menor problema de comportamento da criança? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Tem um diagnóstico e tem um profissional médico que prescreveu uma medicação. E a pergunta é se o profissional da equipe de saúde da família pode questionar... Pode mudar? Rever a prescrição. Pode rever a medicação. Pois é. No estado de São Paulo, recentemente mês passado, o estado de São Paulo lançou uma nota técnica em relação ao uso da Ritalina, né? Por causa dessa questão toda do uso excessivo de prescrição dessa medicação. E a nota técnica diz que para a prescrição desse medicamento Ritalina, a criança deve ser avaliada por uma equipe multiprofissional, de preferência nos CAPs infantis. Então, com certeza, na estratégia da saúde da família, os profissionais da equipe, médico e enfermeiro, técnico de enfermagem, junto com os profissionais do NASF, podem discutir a situação daquela criança e, junto com o médico, rever a indicação da medicação, né? Porque esse diagnóstico, ele não deve ser um diagnóstico somente médico, né? Ele exige o olhar e análise de outros profissionais, especialmente do psicólogo, né? A gente sabe que para fazer o diagnóstico de TDAH não é simples, é preciso fazer um acompanhamento dessa criança e ainda mais, eu considero que é responsabilidade e atribuição da equipe, com a colaboração dos profissionais do NASF, fazerem sim essa intervenção de fazer uma avaliação mais aprofundada da situação para junto, né? Como o GAN é tudo para junto com o profissional médico rever a necessidade dessa indicação médica. Não sei se eu respondi a pergunta. Cunha Porã deixou, eu não sei dizer se foi um comentário ou se foi uma pergunta, só que aparentemente não complementou, mas eu vou ler aqui. Muitos doentes mentais que não querem ou sabem lidar com conflitos familiares, sofrimentos da vida e procuram a solução em medicamentos que obviamente não oferecem a solução para tais situações. Vamos ver se o pessoal de Cunha Porã ali complementa. E também tivemos a questão do pessoal de Dr. Pedrinho, que comentou ali que são de uma região de bastante uso de medicação controlada. Sim. E a maioria do público, né, que consome são mulheres com problemas financeiros e conjugais. Então tá, é só para corroborar que com certeza essa ferramenta da GAN pode ser de uma extrema importância, né, para essas mulheres. Assim, eu também tenho essa experiência, né, de muitas mulheres utilizarem medicação por conta de problemas conjugais, problemas financeiros, problemas familiares.
e resolverem então compreender que o problema é delas, né? E que como o problema delas, elas precisam ser medicalizadas. Fazer o grupo GAN com essas pessoas é algo fantástico, né? Eu posso dizer para vocês que a partir da minha experiência, porque eu tenho experiência teórica e experiência vivida, de que isso realmente, de que esse instrumento, ele nos potencializa enquanto trabalhadores para discutir com as pessoas as questões da sua própria vida, né? Porque, além de tudo, ele é um instrumento validado no Brasil, né? Ele não é feito da cabeça só de uma pessoa, né? Ele é um modelo utilizado num país estrangeiro, validado no Brasil por pesquisadores, trabalhadores e usuários, né? E ele realmente vem com essa proposta de empoderamento, né? De tornar as pessoas cada vez mais emancipadas, mais seguras, a compreenderem que o seu sofrimento não é somente seu, ele é um sofrimento social. Quando as pessoas começam a identificar o seu sofrimento com o sofrimento do outro, vão se construindo muitas semelhanças, as pessoas vão começando a seguir juntas um caminho que antes era um caminho muito solitário, né? E ele na verdade, quando usado, ele começa a ser alguma coisa muito mágica, né? Porque esse compartilhamento das experiências das pessoas, eles vão enriquecendo a vida de cada um, né? E não é difícil de fazer, parece assustador, mas quando a gente entende a proposta, a gente vai seguindo com o grupo e as pessoas são fantásticas, né? As pessoas têm experiências fantásticas, né? Que a gente muitas vezes nem imagina, né? De como as experiências das pessoas que sofrem podem ser instrumento de reflexão para outras pessoas entenderem o seu próprio sofrimento e lidar com ele de forma diferente. Mas é isso aí mesmo que vocês falaram, é o que acontece na maioria dos serviços de atenção primária em saúde, né? É constante essa reclamação de que as pessoas buscam alívio do seu sofrimento e querem tomar de medicação, e que se os médicos não prescrevem a medicação, esse próprio médico é mal visto porque não prescreve, né? A equipe é instigada para cobrar que o médico prescreva a medicação, né? Eu como enfermeira, a gente teve essa experiência, mas o médico não quis prescrever, e a gente então, compreendendo toda essa lógica, tendo essa ferramenta para poder nos ajudar, a gente também consegue ajudar as pessoas a refletirem sobre essa necessidade pungente de ter esses medicamentos prescritos para ela. Bom, o pessoal de Caribe está né, comentando primeiro, depois perguntando. Aqui no município desenvolvemos o grupo também neste ano e gostaríamos de saber se existem outros municípios que também desenvolvem e se você sabe quantos. Fica também livre ali os municípios que estão participando com a gente hoje irem respondendo, exatamente, contando as suas experiências. Ela está perguntando do GAN? Dos grupos GAN? Eu tenho conhecimento de alguns municípios que estavam começando, mas eu não sei há quantas anos. Eu sei que, por exemplo, o CAPS 2 Ponta do Coral aqui de Florianópolis está fazendo um grupo GAN. Na minha unidade de saúde, na minha ex-unidade de saúde lá no Saco Grande acontece o grupo GAN. E tem relatos de vários CAPs e várias unidades de saúde fazendo. Mas eu posso fazer uma pesquisa, se quiserem, podem solicitar via e-mail, que eu acho isso que essa pergunta que vocês estão fazendo é muito interessante. A gente tem que trocar experiências mesmo, né? A Marília, por exemplo, que foi uma das pesquisadoras lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela fala que esses encontros, no Ceará também eles fazem encontros e grupo GAN, porque a gente vai aprendendo mesmo, né? E eu acho que é bem importante, por isso que eu disse que talvez a gente consiga, no ano que vem, quem sabe, fazer um encontro, né? Nem que seja através de meio virtual, sobre as experiências das pessoas com os grupos GAN. Mas no CAPS 2, Ponta do Coral, aqui em Florianópolis, eles estão fazendo o grupo GAN. Talvez assim, eu sei que a gente já conversou com várias pessoas e os trabalhadores têm receios de começar o grupo GAN, né? Então uma coisa que eu esqueci de falar é que, se for possível, é bom sempre fazer o grupo em dupla, né? Para quem não tem experiência, né? Um enfermeiro, um psicólogo, um médico e um assistente social, né? E é importante também lembrar que após cada momento se faça uma reflexão junto com as pessoas, uma avaliação, né? Para poder
no próximo grupo já começar de uma forma diferente e corrigindo as falhas do momento anterior, né? Ele não precisa necessariamente, porque o grupo é de 12 passos, ele não precisa necessariamente ser 12 encontros, né? Tem grupos que demoram mais, tem grupos que demoram menos, tem grupos que não acabam, né? Vai depender da condição de cada grupo e de cada realidade. Não pode ter frustração, né? O objetivo é melhorar a cada encontro. E as pessoas são diferentes, né?